A água escorreu devagar, como uma traição inevitável. Miguel segurava o balde inclinado demais, o coração disparado, quando o jato frio atingiu o laptop aberto sobre a mesa de vidro da sala executiva. O grito de Ricardo ecoou pelo andar vazio do edifício no centro de Lisboa. Que diabos estás a fazer? Miguel ficou paralisado. Aos 28 anos, trabalhava como zelador a 3, sempre invisível, sempre discreto. Naquela noite de sexta-feira, o prédio da empresa tecnológica deveria estar deserto, mas Ricardo Alves, o CEO de 35 anos, famoso pela frieza e pelo sucesso implacável, permanecia ali, curvado sobre o computador até altas horas. Miguel só queria limpar rápido e ir embora, mas o balde escorregou. Agora o laptop chiava, a tela piscava, e o rosto de Ricardo, aquele rosto que Miguel observava em segredo há meses, admirando a linha firme do maxilar, os olhos castanhos intensos, contorcia-se de fúria. Desculpe, Sr. Alves, foi um acidente, eu. Miguel gaguejou, o sotaque alentejano mais marcado pelo pânico. Ricardo levantou-se de um salto, alto, imponente no fato cinzento feito à medida. Acidente. Isso tem informações confidenciais. Milhões em jogo. A voz dele tremia não só de raiva, mas de algo mais profundo, um medo que Miguel não compreendia ainda. Enquanto Ricardo tentava salvar o que podia, desligando o aparelho à força, Miguel aproximou-se, as mãos trêmulas. Eu pago, senhor. Eu arranjo maneira de consertar. Ricardo olhou então, realmente olhou pela primeira vez. Miguel era moreno, cabelo encaracolado curto, olhos verdes que contrastavam com a pele oliva, corpo magro mas forte do trabalho manual. Algo no olhar suplicante de Miguel fez Ricardo hesitar. Não é só dinheiro. Há coisas ali que ninguém pode ver. Naquele instante, o laptop, ainda ligado por milagre parcial, piscou uma última vez antes de apagar. Na tela, por frações de segundo, surgiu uma pasta aberta, fotos. Fotos de homens abraçados, mensagens íntimas, um e-mail para um ex-namorado. Ricardo empalideceu. Miguel viu. Os dois sabiam que o outro tinha visto. O silêncio caiu pesado como chumbo. Miguel sentiu o mundo girar. Ele próprio era gay, escondido da família conservadora no Alentejo, escondido dos colegas que faziam piadas homofóbicas no intervalo. Nunca imaginara que Ricardo Alves, o homem casado com uma socialite para as aparências, o empresário que aparecia em revistas como exemplo de masculinidade perfeita, pudesse guardar aquele segredo. Tu viste? Perguntou Ricardo, a voz baixa, quase inaudível. Miguel assentiu, o coração martelando. Sim, senhor. Ricardo fechou os olhos um segundo. Quando os abriu, a fúria dera lugar a um desespero cru. Se isso vazar, acaba tudo. A empresa, a família, a minha vida. Fez uma pausa. Por favor. Não digas nada. Miguel engoliu em seco. Dentro dele, uma tempestade. Medo de perder o emprego, mas também uma empatia avassaladora. Eu nunca faria isso. Nunca. Ricardo observou longamente. Por quê? Podias ganhar dinheiro com isso. Chantagem. Miguel abanou a cabeça. Porque eu sei como é esconder quem se é. A confissão escapou antes que pudesse conter. Os olhos de Ricardo arregalaram-se. Tu. Miguel corou violentamente. Sim. O ar entre eles mudou. A raiva dissolveu-se em algo frágil, perigoso. Ricardo sentou-se de novo, exausto. Então estamos os dois lixados. Miguel aproximou-se mais um passo. Posso ajudar a recuperar os dados. Conheço um técnico bom, discreto. Ricardo olhou, hesitante. Por que ajudares-me? Miguel baixou o olhar. Porque te vejo todos os dias. Porque sonho contigo. Porque és o motivo de eu ficar mais tempo no prédio só para te cruzar nos corredores. Mas disse apenas, porque sei o que é ter medo. Naquela noite, levaram o laptop para um pequeno escritório de reparações em Alfama, recomendado por Miguel. O técnico, um amigo de infância gay também, prometeu discrição absoluta. Enquanto esperavam num café próximo, sob a luz amarelada das lanternas, conversaram pela primeira vez como pessoas, não como patrão e funcionário.
Ricardo contou sobre o casamento de fachada com Inês, herdeira de uma família tradicional, para manter as aparências nos círculos empresariais conservadores. Sobre o ex-namorado que o abandonara anos antes por medo do escândalo. Sobre a solidão que o corroía por dentro. Miguel falou da família no Alentejo que ainda esperava que ele arranjasse uma namorada séria. Dos amigos que desapareciam quando suspeitavam. Da sensação de ser sempre o outro. As horas passaram. Quando o técnico ligou dizendo que os dados estavam salvos e o laptop funcional, ambos sentiram um alívio enorme, mas também uma ligação nova, perigosa. Ao despedir-se à porta do prédio, já de madrugada, Ricardo estendeu a mão. Miguel apertou-a. O toque durou segundos demais. Obrigado, Miguel. De nada, Sr. Alves. Ricardo. Chama-me Ricardo. Miguel sorriu timidamente. Boa noite, Ricardo. Na cama do pequeno apartamento em Benfica, Miguel não dormiu. O toque daquela mão queimava na sua pele. Não posso apaixonar-me por ele, repetia para si mesmo. É o meu patrão. É casado. É impossível. Mas o coração não obedecia. Do outro lado da cidade, na mansão no Restelo, Ricardo olhava o Tejo escuro pela janela. Pela primeira vez em anos, sentia algo além de medo, esperança. Mas também terror. Ele é empregado. Se alguém souber. O conflito interno rasgava-o ao meio. No dia seguinte, no elevador do prédio, cruzaram-se. Os olhares trocaram tudo o que as palavras não podiam dizer. Um sorriso cúmplice. Um bom dia, carregado. A semente estava plantada. Mas nenhum dos dois imaginava o quanto iria crescer, nem os espinhos que traria. Os dias seguintes foram uma tortura deliciosa. Miguel limpava os andares com mais cuidado, demorando-se no último, onde ficava o gabinete de Ricardo. Às vezes, encontravam-se, por acaso, na copa, na garagem, no hall. Conversas breves, mas intensas. Como está o laptop? Perguntava Miguel, corando. Perfeito. Graças a ti, respondia Ricardo, o olhar demorando-se um segundo a mais. Uma tarde chuvosa de outono, Ricardo chamou Miguel ao gabinete. Preciso de ajuda com umas caixas pesadas na sala de arquivos. Miguel foi, coração acelerado. Lá dentro, entre estantes altas, Ricardo fechou a porta. Queria agradecer-te outra vez. Em privado. Miguel engoliu em seco. Não foi nada. Ricardo aproximou-se. Foi tudo. A voz baixa, rouca. Nunca ninguém soube de mim assim e não me traiu. Miguel sentiu o calor do corpo dele próximo. Eu nunca trairia. Os olhos encontraram-se. Por um instante, pareceu que Ricardo ia tocar-lhe o rosto. Mas recuou. Desculpa. Não devo. Miguel abanou a cabeça. Tudo bem. Mas não estava tudo bem. Dentro de Miguel, uma guerra. Queria tanto ser tocado por aquelas mãos. Queria beijar aquela boca que falava com tanta dor. Mas sabia os riscos. Ricardo, por sua vez, lutava contra um desejo que não sentia há anos. Miguel era genuíno, quente, vivo. O oposto da frieza que ele próprio cultivava como armadura. Nessa noite, Ricardo recebeu uma mensagem anônima no telemóvel. Sei o que aconteceu com o laptop. E o que viste? Quero 50.000 euros ou conto tudo à tua mulher e à imprensa. O sangue gelou-lhe nas veias. Alguém mais vira? O técnico. Ou havia uma câmara que ele desconhecia? Não dormiu. Na manhã seguinte, chamou Miguel ao gabinete de novo. Recebi isto. Mostrou a mensagem. Miguel empalideceu. O meu amigo não faria isso. Juro. Eu acredito em ti. Mas alguém sabe. Decidiram investigar juntos. Miguel falou com o técnico, que negou veementemente e mostrou os registros, só eles tinham estado lá. Então quem? Entretanto, a proximidade crescia. Encontros, casuais, tornaram-se intencionais. Jantares discretos em restaurantes pequenos no bairro alto, longe dos olhares conhecidos.
Passeios noturnos pelas ruas estreitas de Alfama. Ricardo contava sobre a pressão do pai, já falecido, para ser homem de verdade. Sobre o noivado arranjado com Inês para salvar a empresa familiar de rumores. Miguel falava da mãe que rezava todos os dias para ele encontrar uma boa rapariga. Do irmão mais velho que o chamava de Mariquinhas na adolescência. Riam juntos, mas as lágrimas vinham depressa. Uma noite, sob a luz dos candeeiros da Praça do Comércio, Ricardo parou. Miguel. Eu acho que me estou a apaixonar por ti. Miguel sentiu o chão sumir. Ricardo. Não podemos. Eu sei. Mas não consigo parar. Miguel virou o rosto, lágrimas nos olhos. Eu também. Mas se alguém descobrir, perdes tudo. Ricardo segurou-lhe a mão na escuridão. Vale a pena o risco. Miguel não respondeu. Só apertou a mão dele. Mas o chantagista voltou a escrever, agora queria 100.000. E enviou uma foto desfocada dos dois no café em Alfama. Alguém os seguia. O medo instalou-se. Ricardo começou a evitar Miguel no trabalho. Mensagens frias. Distância. Miguel sofreu em silêncio. Ele tem medo. É compreensível, repetia para si. Mas doía como facas. Dentro de Ricardo, o conflito era atroz. Queria proteger Miguel acima de tudo. Se eu me afastar, talvez o chantagista perca o interesse. Mas afastar-se era como arrancar o próprio coração. Uma semana depois, Miguel encontrou um envelope no seu cacifo, fotos dos dois de mãos dadas. E uma nota, diz ao teu amante que pague, ou mande para a mulher dele. Miguel correu ao gabinete de Ricardo. Olha isto. Ricardo tremia. Vou pagar. Para te proteger. Não. Isso não acaba nunca. Então o quê? Miguel respirou fundo. Confrontamos. Descobrimos quem é. Ricardo olhou, admirado pela coragem. Juntos. Juntos. Naquela noite, abraçaram-se pela primeira vez. Um abraço longo, desesperado, na sala vazia. Sem beijos ainda. Só o calor um do outro contra o mundo. Mas o perigo estava mais perto do que imaginavam. O chantagista marcou encontro num parque deserto em Monsanto, à noite. Ricardo foi sozinho, contra os protestos de Miguel. É mais seguro assim. Carregava o envelope com o dinheiro falso, notas marcadas, ideia de um amigo advogado discreto. No escuro, uma figura encapuzada aproximou-se. Voz distorcida, dá-me o envelope. Ricardo obedeceu. Quem és tu? Por que isto? A figura riu. Porque vocês são nojentos. Gente como vocês não merece o que tem. Ricardo sentiu a raiva subir. Não sabes nada de nós. Sei o suficiente. A figura virou-se para ir embora. Mas Ricardo agarrou-lhe o braço. O capuz caiu. Era Pedro, o segurança do prédio. Colega de Miguel há anos. Homem casado, pai de 2 filhos, sempre com piadas homofóbicas. Pedro debateu-se. Larga-me. Tu? Porquê? Pedro cuspiu no chão. Porque és um maricas nojento que se acha melhor que os outros. E aquele zelador? Sempre soube que ele era anormal. Ricardo sentiu o mundo ruir. Vais parar com isto agora. O quê? Vais à polícia contar que és gay. Pedro riu. Ricardo largou, não preciso. Tenho as mensagens todas gravadas. E testemunhas. Pedro empalideceu. A bravata desmoronou. Por favor. Tenho família. Então sente na pele o medo que nos causas. Ricardo virou costas. Não entregou o dinheiro. Ligou à polícia anonimamente no dia seguinte. Pedro foi detido por extorsão. Mas o alívio durou pouco. Inês, a mulher de Ricardo, recebeu um envelope anónimo com as mesmas fotos. Antes da detenção de Pedro. Confrontou Ricardo em casa. É verdade.
Ricardo, exausto de mentiras, assentiu. Sim. Amo outro homem. Inês chorou. Não de amor perdido, o casamento nunca fora de amor, mas de vergonha social. Vais destruir a minha família. A minha reputação. Eu pago-te o divórcio. Tudo o que quiseres. Quero que desapareças da minha vida. O divórcio foi rápido, discreto, caro. A imprensa farejou algo, mas Ricardo controlou os danos com comunicados vagos sobre diferenças irreconciliáveis. Miguel, ao saber, correu para ele. Abraçaram-se no apartamento de Ricardo, agora vazio sem os pertences de Inês. Estás livre? Sussurrou Miguel. Mas tu não, respondeu Ricardo. A tua família. Miguel baixou a cabeça. Ainda não contei. Os dias seguintes foram de euforia cautelosa. Primeiros beijos roubados. Primeiras noites apenas abraçados, falando até o amanhecer. Ricardo apresentou Miguel aos amigos mais próximos, poucos, mas leais, que aceitaram sem drama. Mas o maior obstáculo permanecia, a família de Miguel. Chegou o Natal. Miguel foi ao Alentejo. A mãe preparou o bacalhau tradicional, o pai calado como sempre. O irmão trouxe a mulher e os filhos. Na ceia, o irmão fez uma piada sobre os veados de Lisboa que agora mandam no país. Miguel engoliu a comida em seco. Na manhã seguinte, sozinho com a mãe na cozinha, decidiu. Mãe. Eu sou gay. O silêncio foi ensurdecedor. A mãe largou o pano. O quê? Eu amo um homem. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Não digas essas coisas. É pecado. Vais para o inferno. Miguel sentiu o peito apertar. Eu não escolhi. O pai, ouvindo da sala, entrou. Fora da minha casa. Não quero um filho assim. Miguel saiu, lágrimas escorrendo, mala na mão. Telefonou a Ricardo do comboio. Não me querem mais. Ricardo esperava-o na estação de Oriente. Abraçou-o forte. Agora tens a mim. Para sempre. Mas o vazio da rejeição familiar corroía Miguel. Noites de choro. Dúvidas. Talvez eu não valha a pena. Trouxe-te tanto problema. Ricardo segurava-o, tu vales tudo. Aos poucos, Miguel curava. Ricardo ajudou-o a encontrar um apartamento melhor. Ofereceu-lhe um cargo na empresa, não por favoritismo, mas porque Miguel era inteligente e merecia. Mas a imprensa começou a especular. Fotos antigas de Ricardo com Miguel vazaram, cortesia de Pedro, em vingança antes da prisão. Os acionistas conservadores pressionaram. Um CEO gay. A imagem da empresa. Ricardo enfrentou a Assembleia. Ou aceitam quem sou, ou vendo a minha parte e saio. Ganhou por pouco. Mas o custo emocional era alto. Miguel, vendo Ricardo sofrer, começou a duvidar. Talvez devêssemos acabar. Para te proteger. Ricardo negou veementemente. Nunca. O amor aprofundava-se, mas as cicatrizes também. A primavera chegou a Lisboa com flores de jacarandá roxas nas ruas. Ricardo e Miguel viviam juntos agora, num apartamento com vista para o Tejo em Alcântara. Pequenos gestos de carinho preenchiam os dias, café da manhã na varanda, mãos dadas ao pôr do sol. Mas o passado não largava. A mãe de Miguel ligou uma noite. Voz trêmula. Teu pai teve um infarte. Está no hospital. Miguel voou para o Alentejo. No quarto do hospital, o pai ligado a máquinas. A mãe chorosa. Ele perguntou por ti, disse ela. Miguel entrou. O pai abriu os olhos fracos. Filho. Miguel segurou-lhe a mão. Pai. Desculpa. Fui duro. Só tinha medo por ti. O mundo é cruel. Miguel chorou. Eu sei. Trá-lo cá um dia. Quero conhecer o homem que te faz feliz. A reconciliação foi lenta, mas real. O irmão pediu desculpa semanas depois, envergonhado.
A família de Miguel começou a aceitar Ricardo. Jantares tímidos, conversas constrangidas que se tornaram naturais. Ricardo, por sua vez, enfrentava os últimos ecos do escândalo. Um jornalista insistente publicou uma matéria sensacionalista. As ações caíram temporariamente. Mas a empresa sobreviveu. E Ricardo tornou-se símbolo involuntário, o primeiro CEO abertamente gay de uma grande tecnológica portuguesa. Entrevistas, palestras sobre diversidade. Miguel ao lado, orgulhoso mas discreto. O amor deles fortalecia-se nas adversidades. Uma noite, no mirador da Senhora do Monte, Ricardo ajoelhou-se. Miguel. Queres casar comigo? Miguel, lágrimas nos olhos, disse sim. O casamento foi pequeno, na quinta de um amigo no Douro. Família de ambos presente. A mãe de Miguel chorou de emoção ao ver o filho radiante. Mas nem tudo era perfeito. Um ex-namorado de Ricardo, Tiago, reapareceu. Aquele que o abandonara anos antes por medo. Tiago escreveu: vi as notícias. Arrependo-me tanto. Podemos conversar. Ricardo mostrou a Miguel. Quero ser honesto. Miguel sentiu o ciúme morder. Vai. Põe um ponto final. O encontro foi num café neutro. Tiago, ainda bonito, olhos arrependidos. Eu fui cobarde. Tu merecias melhor. Ricardo foi firme. Agora tenho o melhor. O Miguel. Tiago aceitou. Despediram-se como adultos. Mas Miguel, sabendo do encontro, deixou a insegurança falar. Ele é do teu mundo. Eu sou só um ex-zelador. Ricardo abraçou-o forte. Tu és o meu mundo. A confiança voltou, mais forte. Contudo, um novo conflito surgiu dentro da empresa. Um acionista minoritário conservador moveu uma ação judicial para destituir Ricardo, alegando conduta imprópria. O processo arrastou-se meses. Stress, noites sem dormir. Miguel apoiava-o incansavelmente. Vamos passar por isto, como passamos por tudo. E passaram. O tribunal rejeitou a ação por falta de fundamento. A vitória sob a liberdade total. O verão trouxe calor e paz aparente. Ricardo e Miguel viajaram pelo Algarve, de mãos dadas nas praias menos turísticas. Riam como adolescentes. Mas Miguel começou a sentir-se inquieto. Apesar do amor, sentia que vivia à sombra de Ricardo. O ex-zelador que agora era o parceiro do CEO. Queria provar o seu valor próprio. Inscreveu-se num curso noturno de gestão. Ricardo apoiou, orgulhoso. Tu és capaz de tudo. Mas o cansaço acumulado trouxe discussões. Pequenas no início. Passas demasiado tempo no trabalho, dizia Miguel. É para garantir o nosso futuro, respondia Ricardo. Uma noite, após uma discussão mais acesa, Miguel saiu de casa. Caminhou horas pelas ruas de Lisboa. Pensava, talvez não sejamos suficientes um para o outro. Ele precisa de alguém ao seu nível. Ricardo, em casa, desesperava. Vou perdê-lo por ser demasiado ambicioso. Quando Miguel voltou, de madrugada, encontraram-se no hall. Desculpa, disseram os dois ao mesmo tempo. Abraçaram-se, chorando. Eu tenho medo de te perder, confessou Ricardo. Eu tenho medo de não ser suficiente, confessou Miguel. Prometeram comunicar mais. Ser mais vulneráveis. A crise fortaleceu-os. Miguel concluiu o curso com distinção. Ricardo ofereceu-lhe uma posição de responsabilidade na empresa, ganha por mérito próprio. Miguel aceitou, feliz. Mas o passado voltou uma última vez. Pedro, o ex-segurança, saiu da prisão. Enviou uma carta a Miguel, arrependido. A homofobia destruiu-me a mim também. Peço perdão. Miguel mostrou a Ricardo. Queres responder? Miguel escreveu uma carta simples, perdoo-te. Espero que encontres paz. O perdão libertou-o completamente. A mãe de Miguel ligou, estou orgulhosa de ti, filho. O pai enviou uma foto, ele e Ricardo no jardim da quinta, rindo juntos.
Tudo parecia finalmente alinhado. Mas o maior teste ainda viria. Outono outra vez. Ricardo preparava uma surpresa, uma viagem ao Brasil para celebrar o segundo aniversário juntos. Mas 2 dias antes da partida, Miguel recebeu uma chamada do hospital no Alentejo. A mãe sofrera um AVC grave. Voaram imediatamente. No hospital, a mãe em coma. O pai destruído. Miguel segurava a mão dela, chorando. Mãe, acorda. Preciso de ti. Ricardo ao lado, apoio silencioso. Dias de angústia. Os médicos não davam muitas esperanças. Uma noite, sozinho com a mãe, Miguel falou tudo, o quanto a amava, o quanto o perdão dela o salvara, o quanto Ricardo o tornava feliz. De repente, os dedos dela apertaram os dele fraco, mas real. Ela acordou lentamente. Recuperação longa, mas possível. A família uniu-se mais do que nunca. Ricardo tornou-se quase um filho para eles. Na convalescença, a mãe disse a Miguel: ele é um bom homem. Cuida bem de ti. Miguel sorriu, lágrimas de alívio. De volta a Lisboa, a viagem ao Brasil aconteceu enfim. Na praia de Copacabana, ao pôr do sol, Ricardo renovou o compromisso. Passei por água derramada, chantagem, rejeição, processos. Tudo valeu a pena por ti. Miguel beijou, e eu passei por medo, perda, dúvida. Mas encontrei em ti a minha casa. Anos depois, olhavam fotos antigas, o prédio onde tudo começou, o laptop salvado, as mensagens de ameaça. Riam agora. O amor que nascera de um acidente tornara-se inabalável. Adotaram uma criança, uma menina de olhos verdes como Miguel. A família cresceu. E em Lisboa, sob o mesmo céu que os vira sofrer, prosperavam finalmente em paz. Porque o amor, quando verdadeiro, sobrevive a tudo. Até a água derramada que revelou o segredo mais bonito das suas vidas.